Agora sim, vamos para Brasília, porque já tem imagens no nosso telão, imagens de Brasília, maravilhosa cidade, a nossa capital federal aqui do nosso país. E no centro aqui da nossa imagem, para quem nos acompanha pela Panflix, está lá José Maria Trindade preparado. Zé, eu quero saber de você, o que você achou dessa entrevista de ontem do general Augusto Heleno no Direto ao Ponto e se ele traz alguma novidade que a gente já não tenha debatido aqui no programa. O quadradinho aqui, o Planalto Central do país é conhecido aqui pelos brasilienses como quadradinho mágico, né? Um quadrado do Distrito Federal entre mais Goiás do que Minas Gerais. Olha, Paulo, esta fala do ministro, primeiro, rara, né? Ele dá poucas entrevistas e ponto para o Direto ao Ponto do Augusto Nunes, né? E para a Paula, a grande produtora, e isso é muito importante e foi muito repercutido aqui em Brasília. Principalmente é sobre o que pensa ali o interior do Palácio do Planalto e como lidaram com esta aproximação do Centrão. Era muito esperada essa fala do ministro, principalmente quando ele disse que aquela história de se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Mas o Centrão é assim mesmo, está acostumado a ser humilhado, só não admite perder dinheiro. O Centrão admite tudo, humilhação e tal, perder dinheiro não. E agora a gente vê exatamente o que pensa o interior ali em volta do presidente Jair Bolsonaro sobre esse acordo com o Centrão. Vê com naturalidade, e o ministro Heleno mostra exatamente isso. Por outro lado, também o esforço que o governo faz no sentido de retomar o debate sobre as urnas eletrônicas. Este é um assunto, segundo mostrou aí o general, que não acabou no governo, isso é uma grande novidade. Marcos Rogério, senador, que é o relator da emenda do voto impresso no Senado Federal, já desistiu. Segundo ele, não dá para retomar esse assunto, mas ele pode sim ser retomado lá na frente, talvez no ano que vem. Já existe por aqui um debate de que não dá para fazer a eleição sem o voto impresso. Isso poderia ser feito sem o critério da a anualidade, porque ele não é regra eleitoral, e sim uma situação prática da eleição. Então, foi uma entrevista importante do general Heleno, que é uma figura, um dos conselheiros fortes do presidente Jair Bolsonaro. Boa, Zé. Minha querida Bruna Torlai, eu fico pensando aqui e tentando analisar o ambiente, o que está acontecendo no país, né? Vamos ver se vocês conseguem me entender. Nós estamos discutindo aqui uma probabilidade ou não, uma possível ou não, uma fala ou não, de um ministro dizendo que poderia-se ter uma ruptura institucional. Mas eu nunca vi ruptura institucional sendo prevista em lugar nenhum. Ou anunciada. Ou anunciado, vai ter uma ruptura aqui, hein? Tomara que não. Paulo, pode ser um caso inédito. Eu nunca vi. Tomara que não aconteça. Mas sabe por que você nunca viu? Porque, de fato, esse uso do 142, pelo menos da maneira como o general Heleno falou aí, não é exatamente ruptura institucional. Ruptura institucional realmente vem sem aviso, né? Isso que ele falou, esse artigo que está previsto na Constituição, é simplesmente, uma suspensão até se arrumar um momento de caos do país, né? Tanto que é um negócio que você não usa assim por causa de conflito entre poderes. Mas conflito ele fala entre os em poderes. momento mais grave, né, Bruno? Então, o que seria esse momento mais grave? O momento mais grave é caos social. Você, de repente, começa, sei lá, um borba-gato ser queimado por dia, né? O pessoal começa a ter quebradeira na rua, né? O 142 ele foi feito para esses momentos, para você restabelecer a ordem institucional. Ele não é um instrumento de ruptura. A ruptura, justamente, que é golpe, vem sem ser avisada. Por isso que muitas pessoas chamam, e eu entendo que com razão, de algumas atitudes inconstitucionais e ilegais do STF de golpe, justamente porque elas vêm sem avisar. É um golpe na Constituição, né? O que é um golpe na Constituição? É justamente algo que não está previsto. O 142 está previsto. Agora, a gente ficar aí também, como tem muita gente por aí, 142, para resolver o problema político do Brasil, é imaturidade política. Porque 142 é para momentos
momentos de caos social. Caos social significa a sociedade em convulsão. Então, quem está em convulsão são os poderes, eles se virem. Tem várias interpretações desse 142, né? A gente já viu juristas apontando para um lado, outros juristas apontando para um outro. Você acha que ele é um artigo que não ajuda nesse momento? Olha, não é que ele não ajuda, é que ele não é necessário, porque a gente está vendo as pessoas saindo para trabalhar, pegando o metrô, pagando as contas. Há conflito? Mas o conflito ele faz parte da natureza da sociedade. Não existe sociedade sem conflito. Não existe debate político sem conflito. Conflito no plano das palavras, mas a gente não está vendo quebradeira. Quando tem manifestação de esquerda, que são aquelas figuras, né, dos antifas, que são anarquistas, a gente vê realmente quebradeira, mas isso também é algo isolado, é algo dos antifas. Aí, de repente, tem manifestações de outros grupos que a gente não vê quebradeira. E aí a gente não vê, de repente, os verdes e amarelos saindo na rua para brigar com os antifas. Isso não está acontecendo. Então, a gente não vive um momento de caos social. O que a gente vive é um momento de tensão entre os poderes por falta de entendimento e falta de respeito um pelo outro da sua atribuição. Então, a partir do momento que o STF atropela, ou o Judiciário atropela os demais poderes, é natural que role tensão. Ou falta, né, Bruna, de fiscalização também. Falta de fiscalização e falta também o pessoal que é apoiador do governo não gosta que eu fale isso, mas isso é real. Falta de tem uma palavra em grego que é kairos, né, que é momento oportuno, né? O Bolsonaro, diversas maneiras, ele deixou de aproveitar o momento oportuno para agir de maneira simbólica, para dizer, aqui, neste ponto, isso aqui é um limite do executivo, não invada. Como, por exemplo, quando o STF contestou a prerrogativa que ele tinha de nomear ali o diretor da Polícia Federal, ele pegou e recuou. Então, a partir do momento que um poder recua, ele dá espaço para o outro, e aí o outro avança. Então, os erros acontecem nos três poderes, entendeu? Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber quando é que o negócio vai esquentar. Eu volto a repetir o que eu sempre tenho falado, hein? Cão que ladra muito, que late muito, não morde. A gente está vendo um ministro invocando essa leitura esdrúxula do artigo 142. A Bruna nomeou bem aqui, uma imaturidade total. Não esperaria ver de ministros de Estado esse grau de imaturidade, que para resolver conflitos entre poderes ameaçam aí um golpe militar no Brasil. Veja bem, a Câmara dos Deputados já deu o seu parecer sobre essa tal interpretação do artigo 142, dizendo: não há qualquer fragmento normativo no texto constitucional ou em qualquer outra parte do ordenamento jurídico brasileiro a autorizar a mediação ou mesmo a solução dos conflitos entre os poderes da União pelas Forças Armadas. Está definido aqui, nem Congresso encampa isso de jeito nenhum, nenhum jurista sério brasileiro encampa essa interpretação que daí sim, a palavra é uma descrição factual. Golpistas bolsonaristas tentam utilizar de que porque há um conflito entre Bolsonaro e o Poder Judiciário, porque o STF limitou coisas que ele está fazendo, porque tem um inquérito contra ele, isso o autorizaria a usar as Forças Armadas. Isso do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista prático, eu também vejo a mesma coisa. O Bolsonaro, ele é fraco, ele ameaça, ele fala, ele diz que vai ter a reação, ele diz, agora chega, acabou. Não chega a nada. Ele ameaça, mas não faz. Em resposta ao Supremo, outro dia, ele estava dizendo que a grande resposta dele, a reação seria mandar um pedido de impeachment contra Barroso e Moraes. Como reação, já é a coisa mais frouxa que você pode imaginar, porque o negócio ia cair morto desde o dia 1. Mas nem isso ele fez. Ele falou que ia fazer ontem, nem sequer mandou o tal do pedido do impeachment. Então, você vê, mesmo na coisa pequena, ele ameaça e não faz. Quanto mais na coisa grande. Isso aí é para a gente discutir mais tempo isso e não olhar para os problemas sérios do país. É o que a gente devia estar discutindo. Infelizmente, essa nuvem de fumaça, essa mudança de assunto, é o tempo inteiro. É urna eletrônica, agora é impeachment do Supremo, agora é artigo 142. Não tem coisa relevante para se discutir no nosso país. É só os desejos de poder de um Bolsonaro cada vez mais enfraquecido pela sua própria incompetência, pela sua própria fraqueza, pelo seu próprio desejo de se perpetuar de modos legais ou ilegais no poder. Não dá assim, o Brasil precisa avançar. E tem um outro ponto, né? As Forças Armadas estão com o presidente da República?
Então, só uma correção, Ele disse Paulo. que sim, né? Eu tenho minhas Só uma correção, Paulo. Eu não me referi ao general Heleno em momento algum como alguém imaturo. Acho que ao contrário, ele mostrou bem que, de fato, o 142 pode vir a ser usado num momento tal e que não é este o momento. Para mim, foi bem claro o que ele disse. Eu acho que, inclusive, a imaturidade vem de parte da base de apoio que entende realmente que o 142 seja uma maneira de Bolsonaro resolver conflito político. O conflito é da natureza da política e é preciso que as pessoas se habituem a isso. É preciso também que os poderes entendam que só eles podem resolver os conflitos tendo um pouquinho mais de maturidade. Aí, no caso, acho que do STF falta mais maturidade do que dos ministros do governo.